Bom dia, queridos alunos da primeira série. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito bom de ser falado, de ser estudado, que é a consciência coletiva, segundo M. Durkheim. Então, quando a gente fala, quando a gente usa a palavra coletivo, vocês devem ter uma noção assim bem clara do que é. Então, coletivo, gramaticalmente falando, é um substantivo e seria assim, um conjunto de objetos da mesma espécie. Quando a gente fala consciência coletiva, a consciência coletiva aqui, então, já dá um outro sentido, né? Seria o quê? Então, grupo de pessoas que comungam as mesmas ideias. Então, seria o quê? Consciência coletiva, grupo de pessoas que comungam a mesma ideia. Então, é o nosso assunto da nossa aula de hoje. Tá, meninos? Bom, então, nós vamos colocar primeiramente um conceito de consciência coletiva. O conceito de consciência coletiva, então, foi criado pelo sociólogo francês Émile Durkheim. E ele é definido como um conjunto de características e conhecimento comum de uma sociedade e faz com que os indivíduos pensam e ajam de forma minimamente semelhante, corresponde às normas, práticas, os códigos culturais, a etiqueta moral e as representações coletivas. Então, é um termo da sociologia que significa o conjunto de quê? De crenças padronizadas, adotadas por uma sociedade. Por exemplo, na nossa consciência coletiva, a gente sempre fala que o Brasil é um país do futebol, o Brasil é um país do samba, então isso já está assim impregnado na nossa consciência coletiva, consciência da sociedade. E também nós vamos ver, continuando, que a consciência coletiva é, em certo sentido, a forma moral vigente de uma sociedade. Ela aparece com um conjunto de regras fortes e estabelecidas que atribuem valor e delimitam os atos individuais. É a consciência coletiva que define o que uma sociedade... É a consciência coletiva, meninos, que define o que numa sociedade é considerado imoral, reprovável ou mesmo criminoso, Então, por exemplo, a consciência coletiva, então, é aquela que influencia, de qualquer maneira, tudo que existe dentro de uma sociedade e acaba ajudando a manter a coesão social ao redor das regras, das crenças, dos padrões. Então, a gente sabe que sem a consciência coletiva, sem essa convivência social, seria muito difícil das pessoas conviverem, Então, com isso, é mais fácil da gente compreender quando nós pensamos nos aspectos individuais de compreensão do meio em que vivemos, ou seja, nossas ações, os nossos valores humanos, que são os fundamentos éticos que constituem a consciência humana. É claro, que nós temos os nossos pensamentos individuais, nós temos a nossa consciência individual. O que seria a nossa consciência individual? Então, eu sei, por exemplo, que eu tenho que, ao levantar, tenho que escovar os dentes. Eu sei que ao alimentar eu tenho que me alimentar de boca fechada. Eu sei que seria assim, as obrigações que eu devo manter para ter um bom convívio. É claro que a nossa consciência individual nos leva também à consciência coletiva, Também nós temos, segundo Durkheim, a consciência coletiva, ela habita as mentes individuais e serve para orientar a conduta de cada um de nós. Mas a consciência coletiva está acima dos indivíduos, que é externa a ele. Como Durkheim sempre fala, que quando nós nascemos, a sociedade já existia. Então, tudo que existe na sociedade é externo a nós. Então, a consciência coletiva está acima dos indivíduos, está acima dos nossos querer. Então, com base nesse pressuposto teórico, Durkheim demonstra que os fatos sociais têm existência própria, independem daquilo que pensa e faz cada indivíduo em particular. Então, seria no caso, por exemplo, tudo que influencia,
a nossa mente, o nosso proceder são coisas que nós adquirimos pela consciência coletiva. Seria assim, as regras, as normas, o nosso proceder. E nós temos assim, muitos exemplos práticos, né, dessa consciência particular e da consciência coletiva. Por exemplo, da consciência individual, ou da nossa consciência, que todos nós temos nossa consciência individual. Por exemplo, nossa consciência individual particular, né, está ligada ao quê? Ao indivíduo. Então, por exemplo, eu posso gostar da música sertaneja, eu posso gostar de comer salada. Isso é basicamente a consciência que a pessoa tem. E essa consciência pode também influenciar outras pessoas a ter essa consciência individual, dessa consciência individual a partir para a consciência coletiva. Agora, quando a gente fala em consciência coletiva, a gente vai ver que ela está bem atrelada àquilo que nos permite a viver em sociedade. Então, Emile Durkheim, ele estabelece assim, que os fatos sociais são muito importantes para quê? Para moldar as pessoas para viverem a consciência coletiva. Então, temos algumas características dos fatos sociais. A primeira característica é a característica coercitiva, ou seja, que pode ser entendida como uma força que exerce sobre as pessoas, obrigando-as, através do constrangimento ou através assim, da inibição de erro, a se conformar com as regras, normas e valores sociais vigentes. Essa palavra coercitiva a gente acha difícil. Seria o quê? Seria uma força de corrigir a pessoa, seria assim, ditar normas para a pessoa, para que a pessoa pudesse seguir aquelas normas. Porque, caso contrário, a pessoa poderia receber sanções, poderia receber punições, certo? E uma segunda característica do fato social que ajuda também a manter, manter esse nosso relacionamento, essa nossa consciência coletiva, então é a exterioridade, ou seja, que pode ser entendida como a existência de um fenômeno social que atua sobre os indivíduos, mas independe da vontade individual. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente já encontra o que? A sociedade pronta. Então, essa força que vem de fora, já está pronta, que nós devemos, então, são exteriores a nós, porque nós devemos, então, aceitar. Para quê? Para ter um bom desenvolvimento, ou seria assim, para a gente ter uma consciência, né, do que seria bom para a sociedade. E a terceira característica do fato social seria o quê? A generalidade, ou seja, que pode ser entendido como uma manifestação geral, que comanda toda a sociedade com relação às pessoas. Por exemplo, a gente sempre fala, né, um fato social, por exemplo, numa entidade, numa instituição, um aluno, o filho do diretor teria as mesmas regalias que o filho de um professor, de um servente, de qualquer outra pessoa. Então, são os fatos sociais, então ele atende a esses três tipos de características. Então, ele é coercitivo, exterior à pessoa e seria também o quê? Generalizado, ou seja, legítimo a toda a sociedade. Então, a gente fala que os fatos sociais que ajuda a coordenar as inter-relações entre as pessoas e que faz com que haja essa consciência coletiva. Então, continuando, o que seria então, o que a consciência coletiva ajudaria então, como Durkheim, né, a gente sabe, né, que ele foi um sociólogo que veio depois da Revolução Industrial, então havia uma preocupação muito grande com relação à sociedade, né, como que estava vivendo a sociedade da pós-indústria, né? Então, ele trabalhou muito essa consciência coletiva. E, então, ele deixou claro que a consciência coletiva está atrelada àquilo que nos permite viver em sociedade. Por exemplo, um jovem estudante, né?
que ele sabe, né, que há uma série de normas dentro da escola. E que essas normas decorrem o que? Da nossa consciência coletiva, por exemplo. Eu sei que eu tenho que chegar no horário, eu sei que eu tenho que obedecer, eu tenho que trazer os meus materiais, eu sei que eu tenho que usar o uniforme, eu sei que eu tenho que também, né, eu tenho que estudar. Nós sabemos também, né, que quando chegamos no banco, quando nós chegamos nos Correios, ou um banco, correio, ou na agência lotérica, a gente precisa ficar em fila para ser atendido. Então, isso também enquadra no conceito de consciência coletiva. Ou seja, o que seria, então, a consciência coletiva? Seria o quê? O respeitar as leis, a integridade das pessoas, não cometer crime, não matar, entre outras. E assim, entre outras coisas, está ligado, então, à consciência coletiva. Uma das coisas que a gente pode dar o exemplo, por exemplo, quando eu estou andando de ônibus, a gente fica a gente tem certeza da nossa segurança. Por quê? Porque a gente sabe, né, que a consciência coletiva não vai permitir, né, que ninguém dentro do veículo possa cometer, né, qualquer infração ou qualquer ato de vandalismo. Então, nós somos o que? A consciência coletiva nos ajuda o que? A gente ter segurança, né, no nosso ir e vir. Então, aqui também, né, a gente quer falar para vocês, como nós vimos, né, a consciência coletiva, então, ela é parte fundamental para o quê? Para a configuração da sociedade como tal. As pessoas vivem e se relacionam respeitando certas normas e concordando com crenças e práticas, o que ajudam a manter um ordenamento social. Então, ao decidir sobre algo, eu vou pensar, né, que aquela coisa não vai beneficiar só a mim. Então, eu desejo, né, que delimita o meu entorno também. Então, a gente sabe que a consciência coletiva nos dá tentáculos, ou seja, meios, né, para nós vivermos bem em sociedade. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Bons estudos e até a próxima aula.